resposta radical que quer falar a cada um. Muito obrigado por Cristo, quando no nosso futuro, nos salvou, perdoa os nossos pecados. Luz do mundo viesse à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, és totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu, humilde viesse a terra que criasse, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu
Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar o nosso culto. E eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias em Isaías 60, 1 e 2. Isaías 60, 1 e 2. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz. Amém, irmãos? A palavra diz assim: levanta-te, levanta-se, refúgia, porque chegou a luz, a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Sobre o Senhor podemos ver a sua glória na vida de cada um de vocês. Amém? Amém. Vamos continuar no espírito de adoração ao nosso Deus, entoando louvores ao Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade
Amados, vamos colocar de pé, abrindo essas Bíblias em Isaías, novamente, do 3 ao 9, e vamos acompanharmos essa leitura. Isaías 60, do 3 ao 9. Todos encontraram? Amém? Diz assim: as nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vê a você de longe, vê os seus filhos, as suas filhas, vem carregada nos braços. Então verás e ficarás radiante, o seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares lhe será trazida, e a você virão a riqueza das nações. Manada de camelos cobrirão a sua terra, camelos novos de Midian e de Efá. Virão todos os seus de Sabá, todos os de Sabá, carregando ouro e censo e proclamando o louvor do Senhor. Todos os rebanhos de Quedar se reunirão junto de você, e os carneiros de Nebaiote a servirão, serão aceitos como oferta em seu altar, e adornarei o meu glorioso templo. Quem são estes que voam como nuvem, que voam como pombas para os seus ninhos? Pois as filhas esperam em mim. À frente vêm os navios de Tarsis, trazendo de longe os seus filhos, com prata e ouro, em honra ao Senhor e o seu Deus, o Santo de Israel, porque ele se revestiu de esplendor. Amém? Os irmãos podem sentar. Vamos continuar, irmãos, adorando o nosso Deus no momento de louvor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas em novamente eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas em novamente eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem sabe sou o Santo dos Santos, em outro
sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem sabe sou o santo do santo em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Irmãos, vamos continuar no livro de Isaías, agora 32, e nesse momento eu convido o presbítero Gessé para estar fazendo esse momento de confissão com a igreja. Isaías 32, versículos do 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: Vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento, e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca, e como sombra de uma grande rocha no deserto. Então os olhos dos que veem não mais estarão fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. A mente do principato saberá julgar, e a língua gaguejante falará com felicidade e clareza. O tolo já não será chamado nobre, e o homem sem caráter não será tido em autoestima. Amém? E o irmão, nesse momento, pode fazer a reflexão daquilo que no dia a dia cometemos
os nossos erros e pedir perdão a Deus. Pedir que o Senhor é o único que pode perdoar pecados. Paz e graça, irmãos, em nome de Jesus. Achamos nossas cabeças e refletimos naquilo que nós somos diante de Deus, diante do irmão, diante de um familiar, aquilo que nós temos feito ou que temos deixado de fazer que não tem agradado ao nosso Deus, não tem agradado ao próximo, para que Deus possa, em nome de Jesus, estar estendendo a sua mão misericordiosa e perdoando assim os nossos pecados, as nossas falhas. Querido Deus e amado Pai, nos apresentamos diante de Ti, ó Deus, como Tua igreja, ó Pai, aqui, ó Pai, lavada e remida pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. E a Tua palavra, ó Deus, nos promete, Senhor Deus, que todo aquele, ó Pai, que confessar o nome do Senhor Jesus, ó Pai, será salvo. E que, ó Pai eterno, Tu não possa olhar, ó Deus, para nós, ó Deus, como meros pecadores, ó Pai querido, mas como servos Teus lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. E que Tu venhas em nome de Jesus nesse momento, ó Pai, perdoar, Senhor Deus, as nossas falhas, perdoar, ó Deus, os nossos pecados, ó Pai amado, aquilo que nós temos cometido, ó Deus, que não tem Te agradado, que não tem agradado, ó Deus, o nosso ente querido, ó Pai, não tem agradado o próximo. Que no nome de Jesus Tu possa estar, ó Deus, nos perdoando e assim purificando, ó Deus, o nosso coração, a nossa mente, ó Deus, para que em nome de Jesus nós sejamos homens e mulheres transformadas, liberta, ó Deus, de todo o pecado. Ó Deus amado, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha ser derramado sobre as nossas vidas e que em nome de Jesus nós sejamos novas criaturas, que cada dia nós possamos ser transformados e libertados, ó Pai, de todo o pecado. Para a glória do Teu nome, ó Pai, nos lava, Senhor Deus, nos purifica e nos transforma, para que em nome de Jesus nós possamos Te servir em espírito e em verdade. Perdoa, nosso Pai, perdoa, ó Pai, aquilo que nós temos de deixado de fazer do Teu reino, ó Pai, para o Teu reino, para a Tua casa. E nos levanta, ó Deus, com homens e mulheres, ó Pai, determinado, ó Pai amado, a fazer a Tua vontade, a fazer a Tua obra. É para a glória do Teu nome, Senhor Deus, que nós Te pedimos o Teu perdão, ó Pai, e a Tua misericórdia, para que em nome de Jesus nós sejamos homens e mulheres, ó Pai amado, transformado e liberto para a glória do Teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Que a igreja possa se sentir perdoada, os irmãos perdoados, e agora, em espírito de louvor a Deus, vamos estar louvando com o Ministério de Louvor. Convido a igreja a se colocar de pé. Chegou,
geração que dança por causa da tua misericórdia, ó Deus, tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus. A igreja pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, esse momento é um momento em que a igreja é convidada a entregar seus dízimos e ofertas no altar do Senhor. E no momento em que o ministério estiver louvando, os irmãos têm essa oportunidade. Amém? Me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Vê se eu preciso de milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mas não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remova minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus e me ergues pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me.
Paz e graça, irmãos e irmãs. Oremos em agradecimento às ofertas. Senhor Deus, graças te damos, Pai, por este momento de louvor e adoração a Ti, Pai. Obrigada por cada um que chegou até aqui, Pai. Abençoa cada um que estão nos ouvindo nesta noite, Senhor. Abençoa a oferta que foi levantada, Pai, para a manutenção da Tua casa, Senhor. Que Tu venhas abençoar cada um dos Teus servos mais e mais, Senhor. Que cada um possa ofertar com amor a Ti, Senhor. Em nome de Jesus é que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, antes de passar a palavra para o pastor, nós vamos fazer um momento de intercessão, né? Eu acho que temos vivido uns dias muito conturbados, né? O mundo a gente não está entendendo, está procurando entender e não entende, certo? E eu vou pedir ao pastor fazer esse momento, certo? Junto com a igreja, que a gente possamos estar orando a Deus, pedindo que nos livre os nossos familiares, que esteja abençoando a igreja, que a igreja venha entender também esse momento, né? A igreja venha também entender esse momento e corra, não saia dos pés do Senhor, corra para os pés do Senhor, porque se no Senhor está do jeito que está, imagina lá fora, né? Então, no Senhor é onde nós devemos buscar o refúgio, certo? Que a igreja tem nesse momento. Eu convido o pastor para fazer esse momento de intercessão com a igreja. Queridos irmãos, que a paz de Cristo esteja em vossos corações. De fato, é o momento que a gente fica perplexo, sem saber o que fazer, em quem acreditar. Mas existe um que podemos acreditar, que é o nosso Deus, verdade? Então vamos colocar diante dele os nossos sonhos, as nossas falhas, as nossas dificuldades, a nossa apreensão, dizer para ele que de fato estamos aflitos, mas confiamos no Senhor. Nós falamos no dia 31 que iríamos entrar em 2021 em nome de Jesus, e vamos continuar com esse pensamento, com essa decisão. É em nome de Jesus que iremos ser vitoriosos. Então ore pela sua família, por alguém que você conhece, que está passando por dificuldade, e se esse alguém você acha que ele não está bem, ore por ele. É o momento de você interceder por você, pela sua família e pelo aquele amigo ou aquele irmão que você acha que ele está errado. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai querido Jesus, neste momento colocamos no vosso altar, Pai, a nossa intercessão em prol do teu povo, deste rebanho, da tua igreja, Senhor, que chama pelo teu nome. Aquele que o Senhor resgatou do lamaçal do pecado. E aqueles que ainda faltam chegar, que teu Espírito Santo esteja convencendo o homem ou a mulher, Pai querido, para que eles possam entender e compreender que só existe um caminho para a eternidade, Jesus de Nazaré. Tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, nos fortaleça, ó Pai, que neste momento o teu Espírito Santo esteja abrindo a nossa mente e nos permitindo entender e compreender, Pai, o momento que estamos passando. A tua palavra diz que nos últimos dias muitas coisas iriam acontecer. E creio que estamos passando por estes últimos momentos. Que teu Espírito Santo nos faça entender algo glorioso. Que seja homem ou mulher, possamos estar alinhados contigo, Senhor. Ali, lado a lado, possamos ser encontrados como as virgens prudentes, cuidando cada um da sua própria vida e dos seus. Tenha misericórdia de todos que aqui se encontram. Abra as comportas dos céus e nos abençoe. E aqueles que estão nos ouvindo pela internet, possam ser tocados por Ti, e tenha a mente iluminada, e tome, Pai, uma decisão, seja determinado em Te servir, e Te seguir fielmente, sem se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda.
aqueles que estão passando por dificuldade, por problemas, seja físico, emocional ou espiritual, que o Senhor esteja concedendo nesta noite uma grande vitória, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. E é em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Então vamos passar a palavra para o pastor. Vou estar orando, pedindo a Deus que use ainda mais o seu servo. E esse é o momento de preparar os nossos corações para a palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós continuamos, Senhor Jesus, em Tua presença essa, Senhor Jesus, que não queremos jamais sair dela, Pai. E que o Senhor, nesse instante, Pai amado, esteja preparando as nossas mentes e os nossos corações, Pai, para ouvir a Tua palavra, para que ela, Senhor Jesus, fique cravada, Senhor Jesus, nos nossos corações, Pai amado. Pai, em nome de Jesus, Pai amado, prepara, Senhor Jesus, a cada um de nós, Senhor Jesus, e usa Teu servo, Senhor Jesus. Usa, Senhor Jesus, Teu servo para profetizar para a Tua igreja, Senhor Jesus, aquilo, Senhor Jesus, e que o Senhor quer, Senhor Jesus, dizer, Pai amado. Não o que nós queremos ouvir, Pai amado, mas o que o Senhor quer dizer para a Tua igreja, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos desde já a Tua palavra. No nome de Jesus, amém e amém. Mais uma vez, meus irmãos e irmãs, que a paz de Cristo esteja em vossos corações. Amém? Que bom estarmos aqui. Que bom que você está nos ouvindo pela internet. A gente acha que não, né? Mas sempre eu recebo alguma pergunta. E teve gente que assistiu o culto de final de ano e disse: olha, eu gostei muito, só não gostei de uma coisa. Eu digo: diga aí para a gente melhorar, né? É que eu não ouvi a ministração da ceia, só ouvia o senhor mexendo a boca e ministrando. A gente precisa também ouvir a ministração da ceia. Falei: ora aí para que Deus nos dê condições de comprar o microfone de lapela para poder a gente falar, e os irmãos que estão em casa, os amigos, né, seja da nossa igreja ou não, possam participar conosco em suas casas. Queridos, eu tenho pensado, a gente acha que o ano novo é como se uma chave de acender e desligar a lâmpada, foi embora 2020, apertamos 2021, acabou-se os problemas, acabou-se as dificuldades, e a questão não é assim. Até porque a Bíblia diz que são muitos os problemas, iríamos passar por dificuldades, mas a promessa, a palavra de Jesus é que a gente tenha bom ânimo, porque Ele venceu e nós venceremos também. Seja qual for as dificuldades, o Senhor está conosco. Então a palavra que eu trago hoje está em João capítulo 8, versos 12. João 8, 12. Eu vou ler todo o texto de 12 a 20, mas eu vou me deter no versos 12. João capítulo 8, eu creio que foi no domingo retrasado que o presbítero Clepso pregou sobre a mulher adúltera, né? E hoje estaremos falando sobre Jesus, a luz do mundo. De novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vem, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então
eles lhes perguntaram: onde está teu pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conhecereis o meu pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Amém? Palavra de Deus. Eu gostaria de fazer uma oração, pedindo a Deus que nos ilumine. Nós estamos no início do ano, que de fato eu e você tenhamos um ano novo. Não venhamos cometer os erros do ano velho. E para isso precisamos ser iluminados. Precisamos receber do Espírito Santo de Deus a iluminação necessária para evitar os erros do ano passado. Muitas vezes estamos na escuridão, mesmo diante de Deus, mas vivendo uma vida negativa, uma vida infrutífera que não agrada ao seu Senhor. E por isso vamos fazer essa oração, pedir a Deus que o Espírito Santo esteja nos conduzindo durante todo esse ano. E no momento que a gente estiver fazendo alguma coisa de errado, o Espírito Santo possa dizer para nós: João, isto está errado, não faça isso. E que eu possa obedecer, e que você possa ouvir e obedecer o que o Espírito Santo diz às igrejas. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido Jesus, eu preciso não só ler a vossa palavra neste ano, mas praticá-la, Senhor. Eu preciso me tornar um praticante da vossa palavra. Eu necessito ser iluminado pela sua palavra. Eu preciso ser fortalecido na sua palavra. Eu preciso, Senhor Deus, ser um servo do Senhor santo e buscando sempre a santificação. Eu preciso ser conduzido pelo Teu Espírito Santo, Senhor, de forma que eu venha fazer única e exclusivamente a vossa vontade. Pai, o Senhor que conhece o oculto e o escondido, o Senhor sabe o que pensamos. Ó Espírito de Deus, esteja falando conosco nesta noite através da sua palavra. Queremos ser confrontados com ela. Queremos, Pai, em nome de Jesus Cristo, ser curado, liberto, restaurado e salvo nesta noite. Queremos sair daqui livres do peso do pecado. Queremos deixar tudo aquilo que temos feito de errado nos nossos bancos, Pai querido, neste lugar, e sair daqui leve, ciente de que somos novas criaturas, ciente que temos o nosso nome escrito no livro da vida, ciente que de fato teremos um ano novo, e aí com júbilo no coração e na boca, possamos celebrar o Teu nome para sempre. É em nome de Jesus que nós oramos, hoje e sempre. Amém e amém. Como estávamos falando, eu vou estar me detendo só no versos 12, nessa questão, nesta declaração que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E para que tenhamos de fato e de verdade um ano novo, faz necessário a gente ser iluminado por esta palavra. Que o Espírito Santo, que é o Deus Consolador, renove a cada um de nós. A você que está aqui hoje, que veio, a você que está me ouvindo aí em sua casa, comece a questionar, a perguntar a Deus: o que você tem feito de errado? O que você precisa fazer? O que você precisa deixar? Se você estiver numa escuridão, sendo enganado, peça ao Senhor que Ele lhe liberte através desta palavra. No sermão do dia 31, eu falei que o Velho Testamento indicava o novo, focava para o novo. Tudo era uma simbologia das coisas que ainda iriam acontecer. E aqui não é diferente. Portanto, durante a festa dos tabernáculos, olha bem, candelabros, ou velas, no nosso caso, ou candeias, eram acesas durante as celebrações e simbolizava a coluna de fogo que conduzia os israelitas pelo deserto. Está lá em Êxodo 13, 21. O Senhor ia diante deles para mostrar o caminho. De dia o Senhor ia numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo
para iluminar o caminho. Assim podiam caminhar de dia e de noite. Que maravilha um povo, né, ser conduzido visivelmente por Deus, através de dia numa coluna de nuvem, para que não errasse o caminho, para que não tivesse medo. E se você for lá ler o Êxodo 13, 21, os versículos que antecedem, diz que Deus conduziu os israelitas por um caminho mais difícil, para que eles não pudessem se arrepender e voltassem atrás. Vê como Deus conhece a nossa fraqueza, as nossas fragilidades. Ele sabe que por pouca coisa nós nos desviamos do caminho. Por pouca coisa nós nos envolvemos com coisas que não agradam a Ele. E nesta noite, nós temos o Espírito Santo de Deus, não só uma coluna de nuvem, nem uma coluna de fogo, mas temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, nos guiando, nos conduzindo de dia e de noite. Se Israel era um povo alegre, imagine nós. Eles tinham a nuvem, de dia e de noite, a coluna de fogo. Mas nós temos o Consolador, nós temos aquele que está nos conduzindo, aquele que nos aconselha, aquele que diz: filho, filha, saia desta vida, o local que você se encontra, o que você está fazendo não me agrada, você está mergulhando na escuridão e você precisa sair deste lugar, você precisa ser luz e sal da terra, porque eu te libertei para que você fosse luz e sal da terra. Fosse um instrumento em minhas mãos, mas o lugar que você se encontra, em vez de você ser luz e sal da terra, você está sendo mau testemunho, sendo trevas, e eu preciso ver você em atividade. Israel tinha uma coluna de nuvem, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nos consolando, nos conduzindo, dizendo: não faça isso, não faça aquilo. Se a gente perceber bem, muitas vezes nós estamos fazendo algo, o Espírito Santo diz: isto não é bom, mas nós teimamos, nós gostamos daquilo que agrada a carne, que satisfaz a carne, nós queremos ficar ali, e o Espírito diz: bom, nós temos o livre-arbítrio, bom, você faz, mas isso não agrada a Deus. Foi uma impactante, de fato e de verdade, declaração de Jesus ao afirmar: eu sou a luz do mundo. Ninguém pode fazer nada que eu não possa saber. Ninguém pode pensar nada sem eu saber. Eu sondo os corações, a mente e o comportamento de todos. Quando ele disse: eu sou a luz do mundo, essa declaração foi impactante porque reivindicava a sua autoridade, a sua divindade e poder de atravessar as trevas do pecado e dar vida ao pecador. Por isso me alegro, como filho de Deus, sabendo se eu pecar, nós temos um advogado para advogar as nossas causas, mas nós não podemos ficar pecando, e o Senhor dizendo: vai, não peque mais, e a gente pecando, e de forma consciente, de forma determinada, fazendo aquilo que não agrada a Deus. Precisamos, como os israelitas eram guiados por uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite, precisamos ouvir o Espírito Santo de Deus falar conosco. Portanto, Jesus se encontrava em Jerusalém nesse momento, quando fez esta maravilhosa declaração. Ele usa deste simbolismo para afirmar que era a luz da humanidade. Ou seja, ele estava afirmando aos fariseus que a lei não mais conduzia a humanidade, mas Cristo em nós. É Ele que diz agora, e nós precisamos fazer. É Ele que nos conduz. A lei servia, ela conduzia o judeu até Cristo, mas hoje temos Cristo que nos conduz através do Espírito Santo à eternidade. Por isso podemos dizer que seja o que acontecer em 2021, a Sião, cidade do grande rei, nos aguarda. Está bem próximo da gente chegar nos portões desta bela cidade. No entanto, não podemos ser como as virgens nécias,
que não se preocupavam, ouviam a palavra, mas de forma desobediente. Quando eu falo isso, eu tremo. Um ser humano desobedecer a Deus, saber que existe uma cidade gloriosa esperando ele, mesmo assim, ele vira as costas para o Senhor, através da teimosia, porque sempre que Jesus se encontrava com um pecador, ele dizia: eu não condeno, mas vá e não peques mais. E o Espírito Santo que nos conduz, ele diz: olha, você está errado, você está errada, não se preocupe, eu tenho poder para limpar, para purificar você, mas vá e não peque mais. Querido irmão, irmã, nós precisamos pensar, refletir e perguntar de nós mesmos: como está a nossa vida? Que caminhos eu estou andando? Eu estou andando na escuridão? Ou eu estou cheio do Espírito Santo de Deus? Eu estou sendo conduzido pelo meu Consolador, o Espírito Santo, ou por outra coisa que não é Deus? Precisamos ter a convicção de que 2021 será um ano de bênção, de vitórias, de saúde e vida espiritual abundante, porque é Deus que garante, mas se faz necessário de você obedecer esta palavra, de você atender o chamado dele para a santidade, para uma vida santa e pura, na prática da sua palavra. Aonde você estiver, esteja com o Senhor. Eu conheci uma família em Manaus, que a filha dele estudava na PUC, e quando ela recebeu o diploma, o paraninfo dela era simplesmente um professor ateu, que não acreditava em Deus. E na hora dela receber o diploma, aquele professor agradeceu, porque ele disse que durante todo o ano, ele sabia que tinha outros crentes na sala, mas só aquela jovem que teve coragem de não só falar, mas de viver uma vida santa e pura naquele local. Mesmo sabendo que o seu professor era ateu, ela declarava ser uma filha de Deus, uma seguidora do Senhor e praticante da sua palavra. Isto foi um testemunho, ela é da nossa igreja, da primeira IPI de Manaus, para a família e para nós. O professor disse dessa forma, que muitos tinham se acovardados, muitos tinham medo dele, porque ele era ateu, era professor de física, mas aquela aluna não se acovardou, não baixou a cabeça, mas declarou: eu sou serva do Deus Altíssimo, mesmo que o Senhor não creia, eu estarei sempre confiando nesse Deus, para a honra e para a glória do seu próprio nome. Mas tem muitos que ficam acovardados, muitos que negam a Jesus diante de muitos problemas e desafios. Jesus é a luz do mundo, meu irmão, que remove as trevas e o engano ao iluminar e conduzir a humanidade a um caminho na salvação. É o único verdadeiro caminho que nos conduz à vida, Jesus de Nazaré. É o único que pode nos conceder que tenhamos um ano novo de fato e de verdade. É Ele que controla todas as coisas, as nossas vidas estão nas mãos dele. Portanto, meus irmãos, Jesus afirma que nem todos seguem, mesmo ele dizendo isso, olha, de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue? Então tem alguém que não seguia ele, não é verdade? Então ele afirma: nem todo segue a luz do mundo, ao dizer: quem me segue não andará em trevas. Se ele fez disse essa expressão, essa frase, porque alguém não segue a luz. Portanto, não andar em trevas, veja essa bênção, significa enxergar, poder ver aquilo que sem Cristo não tínhamos capacidade de ver. Sem Jesus nós não enxergamos. Meu pai, ele se converteu quando tinha 78 anos, sabe o que ele dizia? E agora, o que eu posso dar para o meu Senhor? Já sou velho, não tenho mais força.
Se eu soubesse que era tão bom assim, eu teria me convertido antes. Fiz tantas coisas erradas, mas agora o Senhor tirou as escamas dos meus olhos, tirou aquilo que empatava eu entender e compreender, para poder viver uma vida santa e pura. Só agora com 78 anos, o que faço mais, o pastor da igreja dizia, o nome dele era Manuel, chamava-o de Nenel, irmão Nenel, tenha confiança, Deus se agradou em recebê-lo, o Senhor com 78 anos. Ele só teve 6 meses de vida cristã. Nesses 6 meses ele casou com minha mãe, porque não era casado, eu não sabia que eles não eram casados, porque nunca vi meus pais discutirem nem brigarem. E ele disse que queria ter a alegria que os crentes teriam, falar em línguas estranhas, e falou, foi batizado nas águas, e depois Deus levou ele. Como é bom saber, queridos irmãos, que Cristo está de braços abertos, nos esperando, querendo fazer de mim e de você um instrumento nas mãos deles, para testemunhar por onde a gente andar, e de fato ter um ano novo, ser luz e sal da terra, ser um testemunho vivo, que Ele é Senhor e é poderoso para transformar os pecadores, para resgatar aqueles que estão com problemas, estão em dificuldades. Já imaginaram? Eu fiquei imaginando, às vezes, a gente... vocês já tiveram momentos de escuridão? Uma vez eu estava fazendo um cursinho em Manaus e foi embora a luz. Mas era tão escuro, que a gente dava um medo, né? E saber que mesmo assim, Jesus é soberano, está lá conosco para nos livrar e para nos libertar. É só você querer, é só você dizer, o Senhor me aceita como teu filho, que Ele está de braços abertos te esperando. Ele vai dizer, filho, desde cedo eu estava neste templo, aguardando você chegar, e essa sua decisão de hoje, os céus celebrará, para você ver quanto importante é, quando um homem ou uma mulher se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida a Cristo, e tem a convicção do que o seu nome está escrito no livro da vida, que ele saiu do mundo do engano, agora para viver o mundo da verdade. E ele precisa a cada dia, não só ler a palavra de Deus, mas também para praticá-la. João Calvino dizia que esta linda declaração que Jesus fez de esperança, quando Jesus disse ser Ele a luz do mundo, ele dizia, pois somos cegos por natureza, é oferecido um remédio pelo qual podemos ser libertados e resgatados do engano, e no momento que eu recebo, eu sou feito participante, sou feito testemunho desta luz. É por isso que Mateus 5,14 diz, vocês são a luz do mundo, vocês não podem se esconder, não se acende uma lamparina para colocar debaixo de um baú, alguma coisa assim. Nós precisamos brilhar, mas infelizmente, muitas vezes passamos o ano todo, em vez de estar nos mostrando, dizendo, somos filhos de Deus, não com palavras, mas com um testemunho. Infelizmente o nosso testemunho é negro, e não agrada ao Senhor. Precisamos pensar de fato e de verdade, se o que estamos fazendo está agradando a Deus, se de fato eu quero continuar praticando as mesmas coisas do ano passado, ou eu quero ter um ano novo, e iniciar hoje, dizendo, Senhor, me aceita como único, exclusivo Salvador. Senhor, eu sou teu filho, mas tenho andado na escuridão, no engano, uma voz me enganou e eu estou aqui, me tira deste engano. E aí, ouvi uma doce palavra, dizendo, há muito tempo que eu te espero, por essa decisão. Então aquele que me segue, ou aquele que dá um passo de fé, vem a mim e eu o libertarei. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu lembro, já falei, não canso de falar, quando eu lembro que nesses momentos assim, eu vivia como alcoólatra, bêbado nas ruas,
fazia o segundo grau, e tinha um professor que era alcoólatra também. Quando eu tirava 0, ele me levava para beber, que era para mim chorar. E quando eu tirava o 9, ele dizia que era para a gente beber para comemorar. Então, só em pensar nisso, e saber que um dia Deus olhou para mim, eu fiquei numa situação tão difícil, que em Manaus começou a surgir uns bandidos lá, e meu tio ia viajar para um lugar chamado Itacoatiara, e ia ficar a esposa dele e a filha. Eu disse: meu tio, eu fico na sua casa. Ele disse: você não. Olha o nível de confiabilidade que eu tinha da família. A família só me convidava quando ia fazer o aniversário, que tinha muita cerveja, que era para bater a cerveja, aí que eu ia um dia antes. Este era o pensamento. No dia que eu cheguei em casa e disse que tinha me tornado um cristão, tinha me entregado a Cristo, sabe o que a minha família disse? Isto vai ser só uma semana, e depois ele perde toda esta empolgação. E já faz mais de 30 anos que eu me entreguei a Cristo, e celebro hoje esta vitória. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. João 12:46 diz: eu vim como a luz para brilhar neste mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão ou no engano. Por isso, meu irmão, minha irmã, você aqui presente aí em sua casa, se você está enganado, se você está na escuridão, tome uma decisão nesta noite, dá um passo de fé, celebre a vida, entregue-se a Cristo Jesus, que o espírito da depressão vai embora, o espírito do engano vai embora, o espírito da derrota vai embora. Creia somente e você verá a glória de Deus. Deus garante a nossa vitória. Deus garante que tenhamos um ano 2021 abençoado, cheio de saúde, vigor e vida espiritual abundante. É só você querer, e você vai ver o que Ele pode fazer. Portanto, quem segue a Cristo espiritualmente, porque tem aquele que segue apenas corporalmente. Uma vez uma criança disse para um pai, ele vinha sempre deixar ela em frente ao templo, lá na Terceira IPI de Manaus. Ele dizia: fica aqui, minha filha. Sabe o que a menina disse? Mas se é tão bom, por que o senhor não fica comigo? Se é tão bom a igreja, por que ele não ficava? Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas só o corpo. O espírito está longe, a alma está rancorosa, a alma está duvidando. Mas aquele que crê verá a glória de Deus. Portanto, meu irmão, quem segue a Cristo espiritualmente receberá uma linda bênção, não andará em trevas. Que glória, né? Que aleluia, maravilhoso saber que nós não andamos em trevas. Tal seguidor, esses que seguem a Jesus, não andarão na escuridão da incerteza, mas andarão na esperança em Cristo Jesus, celebrando a vida, testemunhando a paz e dizendo: em breve estaremos com o Senhor. Ele senta em frente à televisão e vê as notícias: morreram 1 milhão de gente de Covid-19. E ele diz: em breve Jesus está chegando. Mas muito que vive no engano, em vez de celebrar a vida, fica discutindo política, fica discutindo as outras coisas, se enchendo de rancor, em vez de celebrar Cristo, a luz do mundo. Embora que muitos possam andar sem luz na presença de Deus, ou com pouquinha luz, mesmo assim Deus nos ama, né? E nos levantará novamente. É só a gente dizer: Senhor, nos ajuda. Senhor, permita que eu me levante. Eu quero celebrar a vida. Eu quero que esse ano de 2021 seja diferente. Se você quer um ano diferente, faça alguma coisa diferente. Busque a Deus, se aproxime do Senhor. Não fique fazendo as mesmas coisas que você fazia do ano velho. É só você não desprezar a luz de Deus. Certamente você será bem sucedido. Sabe por quê? João diz que aquele que despreza a luz, está lá em João 3,19, a sentença deles está baseada neste fato: a luz veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os que praticam o mal
odeiam a luz e ficam longe dela, com medo de que seus pecados sejam revelados. E não sabem eles sabem que no último dia, quando chegar diante de Deus, todo pecado será revelado. E lá no Senhor não terá mais como perdão. Receberá a sentença. Porque lá Cristo só vai dizer entre bendito do meu Pai para o gozo celeste. E aos outros, aqueles que foram negligentes, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Por isso nós temos uma grande oportunidade nesta noite de nos entregar a Cristo Jesus. Baixe a sua cabeça, você que é um servo, uma serva de Deus, comece a orar e interceder por aqueles que aqui se encontram. Se tem alguém no nosso meio que mesmo crente, está triste, abatido, precisa ser revigorado, levanta a sua mão que eu quero orar por você. Se você não conhece a Cristo, quer dar um passo de fé e começar este ano com o seu nome escrito no livro da vida, também levante sua mão. Eu quero conhecer você, quero orar por você, quero interceder por você. Tome essa atitude, dê um passo de fé e diga: eu quero ser um filho de Deus, eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida, eu quero ter essa segurança, essa esperança e ter um ano novo de fato e de verdade. Por isso vamos orar. Se você não teve, mas que Deus conceda mais outra oportunidade. Querido Jesus, muito obrigado por esta noite, muito obrigado pela sua palavra. A sua palavra diz que ela jamais voltará vazia, por isto a nossa esperança, a nossa convicção, que a semente foi plantada, o Espírito Santo irá regar e com certeza florescerá. No tempo certo, na tua vontade, iremos saber e conhecer os resultados desta noite, 3 de janeiro de 2021, e celebraremos a salvação do teu filho e da tua filha, e glorificaremos o Senhor da luz. Louvado seja o teu nome, esta é a nossa oração, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Graça e paz, irmãos. Queria convidar os presbíteros para a gente estar ministrando a ceia nesse momento. Glória a Deus, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Esse Senhor que é a luz do mundo, que veio para nos guiar pelo caminho certo. Hoje, diante dessa ceia, onde servi muito como presbítero, e hoje é a primeira vez ministrando como um ministro do Senhor. E é uma grande alegria participar. Pão e vinho, coisas simples na mesa do Senhor. É um Senhor simples que chama todos a participar dessa ceia maravilhosa. Paulo, ele quando escrevia aos Gálatas, ele dizia que não há mais grego, não há mais judeus, não há mais escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Todos nós somos um. E a ceia do Senhor, ele representa esse grande sinal, que a graça de Deus foi derramada sobre o seu povo, e Cristo morreu naquela cruz, e ele disse: façam isso em memória de mim. E todos podem participar. O convite hoje do Senhor foi para que você se entregue ao Senhor e participe dessa ceia. Não há mais restrições. Antes, na velha aliança, só um povo podia participar da mesa com o Senhor. Mas através da morte de Cristo, a qual hoje nós celebramos aqui com essa ceia, todos os povos podem participar. Basta só você aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, e você tem o direito de participar dessa ceia, desse banquete do Senhor, no nome de Jesus. Hoje,
eu convido apenas aqueles que estão batizados, que já fizeram sua pública profissão de fé, a participar dessa ceia. Mas eu lembro a vocês que qualquer um de vocês pode participar, porque o Senhor, Ele não fechou ainda a porta da graça. Ele ainda lhe convida, venha, ainda há lugar nesta mesa para você. Paulo, ele faz um lembrete aos coríntios. Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão. O conselho de Paulo é que o homem se examine e olhe se há alguma coisa que tem prejudicado a comunhão dele com Deus. E ele não deixe de participar, ele largue o pecado que está agarrado em suas mãos, solte o pecado, peça perdão ao Senhor e participe do pão e do vinho. E eu convido você a examinar esse momento. Curve sua cabeça, enquanto o presbítero Cleber está orando pelas nossas vidas, para que cada um examine, e separando o pão e o vinho do uso comum, você também vai estar orando ao Senhor. Se há algum pecado, que você possa largar da sua mão e participar da ceia, no nome de Jesus. Deus, nós nos colocamos, Pai, em Tua presença nesse momento, em oração, e Te rogamos, Deus, que o Senhor venha estar tirando de nós tudo aquilo que faz separação entre nós e o Senhor. Que nesse momento, Deus, cada um presente aqui, cada um que está no seu lar, que vai também participar desse momento de ceia, possa, Deus, fazer uma alta análise, reflexão, e assim como nós já dissemos essa noite, possam largar o pecado, Deus, com a Tua ajuda e participar desse banquete espiritual. Ó Deus, tira do uso comum pão e vinho e consagra, ó Deus, como elementos e alimento espiritual para cada um de nós. São elementos comuns, pão e vinho, que agora, ó Deus, representando o Teu Filho, o corpo do Teu Filho Jesus Cristo, o sangue dele, serve a cada um de nós como alimento espiritual. Portanto, Deus, através desse banquete espiritual, que possamos ter a nossa fé fortalecida, ó Deus, tenhamos restaurado a nossa vida e possamos, Deus, em comunhão contigo, ó Deus, nos dedicar ainda mais a Te servir e a buscar a santidade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele partiu o pão e deu graça e disse: comam todos, esse é meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, Ele pega o vinho e disse: este é um vinho da nova aliança, que foi derramado para o perdão dos pecados, e eu convido vocês a beber dele todos. E ele dizia: façam isso em memória de mim, lembre da minha morte. Enquanto o Ministério de Louvor está louvando ao Senhor, nós vamos convidar os presbíteros para estar fazendo a distribuição do pão e vinho, para que todos nós possamos cear. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é Teu sangue. Tua cruz mostra Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava
A ceia do Senhor, irmãos, também nos faz lembrar do outro sacramento da igreja cristã, que é o batismo. E no batismo, nós prometemos que amaria a Deus sobre todas as coisas. No batismo, nós prometemos que amaria o próximo com nós mesmos. E hoje, celebrando a morte e a ressurreição de Cristo, eu queria que todos nós lembrassem dessas promessas que nós fizemos ao Senhor. Participe dele todos, em memória de mim, lembrando o que o Senhor e o que você prometeu a Ele, em nome de Jesus. Querido Jesus, muito obrigado, Senhor. Nós não merecíamos, mas o Senhor, rico em amor e misericórdia, se compadeceu de nós, tão distante, mas o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos alcançou e nos deu a liberdade de ser chamados filhos de Deus e ter o privilégio de participar da ceia do Senhor. Obrigado, Senhor. Este momento a palavra certa é gratidão, e deixamos no vosso altar a nossa alegria e a nossa satisfação de ser chamado filho de Deus, de ser convidados para participar da sua ceia, celebrar a sua morte e ressurreição e a sua segunda vinda para vir nos buscar. A situação é difícil, mas a nossa confiança é verdadeira, porque está em Ti a nossa esperança, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Se no próximo mês o Senhor não vier, estaremos aqui celebrando a ceia do Senhor e a vida para a honra e para a glória do Teu próprio nome. É em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos ficar em pé, irmãos, enquanto os presbíteros recolhem. Vamos louvar o Senhor, alegres por participar dessa mesa maravilhosa. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, declare, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. Glória a Deus, irmãos. Nós somos alimentados pelo Senhor, pela sua palavra. Nós somos alimentados pelo corpo e o sangue de Cristo aqui representado. E nós somos agora enviados pelo Senhor, fortalecidos pela sua palavra e pela sua ceia, enviados para testemunhar, para animar aqueles que talvez estejam desanimados em casa, animar aqueles e fortalecer aqueles que estão preocupados demais com a vida aqui na terra. Paulo, ele dizia que se a nossa esperança, e falamos muito de esperança no culto de Ano Novo, se a nossa esperança se limita apenas nessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe por quê? Porque nós representamos aqui, através das ceias, que a morte foi vencida ali na cruz, aleluia. Então nós não devemos ter medo dela. Nós somos enviados para o Senhor, alegres,
na esperança de que vamos viver muito mais, mas se não viver, vamos acordar lá nos céus para a glória e louvor do Senhor. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esse culto, ó Deus, que oferecemos a Ti, ao qual saímos fortalecidos, ó Deus, pela Tua palavra. Saímos, ó Deus, esperançosos por participar da ceia Tua, ó Pai. E nesse momento, ó Deus, nos leva para os nossos lares em paz. E nos dá uma semana vitoriosa, ó Deus, em Tua presença. Se Tu não vinha essa semana, ó Pai, que o próximo domingo, que terça-feira, que quinta-feira, estejamos reunidos aqui, ó Deus, para louvor e glória do Teu santo nome. Nós agradecemos a Ti e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão, que o avivamento do Espírito Santo de Deus repouse sobre vocês, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus os abençoe.